Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com vídeos de Black Clover aqui no canal e dessa vez a gente vai falar finalmente sobre o capítulo 279 do mangá, que já teve os seus usamentos do capítulo. Sim, a gente já tem a versão RAW em mão e agora a gente vai conseguir comentar todas as batalhas que acontecem nesse capítulo. Não só isso, como ele vem pra confirmar várias das nossas teorias aqui do canal. Então eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, seu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 10 mil likes nesse vídeo de hoje, eu conto muito com você. Eu também espero muito que você possa se inscrever aqui no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, como a gente sabe, todas as semanas a gente tem os vazamentos do mangá de Black Clover e com esses vazamentos a gente já consegue ver em primeira mão tudo o que acontece nos capítulos, e com o capítulo 279 não foi diferente. Dessa vez a gente já conseguiu com os vazamentos ver o destino do mundo, agora que os demônios estão prestes a escapar. Então vamos direto ver o que esses vazamentos trazem pra gente e também a confirmação de algumas das nossas teorias. Vamos lá! O capítulo se inicia mostrando pra gente que Mereoleona realmente venceu a grande batalha contra o Lorde Demônio. Durante alguns capítulos a gente sabia que ela estava o enfrentando, mas ficamos focados na batalha contra a Tríade e agora finalmente a gente viu o desfecho dessa luta. Ela realmente venceu, deixando toda a resistência do Reino de Spades completamente surpreso com tanto poder. Mereoleona tinha derrotado um dos inimigos mais poderosos que a gente sabe que naquele reino era tido como uma lenda, era tido como alguém que trazia o grande poder que Spades tinha. E agora facilmente teria sido derrotado por uma maga do Reino de Clover, uma maga que é nível de Rei Mago, e logo em seguida a gente já vê outro mago extremamente poderoso, o Capitão Jack. Ele estava extremamente empolgado e a gente sabia que tudo isso estava acontecendo na continuação da batalha dele contra Dante. Ele estava enfrentando o líder da Tríade e logo em seguida a gente já estava vendo Dante levando diversos golpes em alta velocidade do Jack, que estava acompanhado do Knight, que estava na sua transformação de armadura. A gente vê então o rosto de surpresas de todos aqueles que estavam participando das batalhas contra a Tríade. A gente vê a expressão de surpresa do Knight, o que é muito raro. Enquanto isso a gente vê a expressão de surpresa também do Yuno e da Charlotte Rosalie. Mas se a gente parar pra pensar, os dois aparentemente tinham vencidos. Então o que realmente aconteceu? Por que eles estariam surpresos nesse momento? Afinal eles tinham derrotado seus inimigos, o que teria mudado tudo. E tudo isso, toda essa mudança, veio de algo que estava sendo observado por alguns magos que estavam ali representando Clover: Hades, Seke, Masha e Sally. Todos eles estavam ao lado de Ralph, da resistência de Spades, e eles estavam vendo que algo estava tomando o castelo. Uma energia gigantesca estava se formando ali, e então a gente percebe várias raízes tomando todo aquele lugar, fazendo com que todos os magos que estavam batalhando começassem a se movimentar. Todos eles estavam notando, mesmo após a sua vitória, que algo errado estava acontecendo, e então a gente vê que o Knight logo ativa um novo poder. A gente estava vendo agora uma segunda transformação, e tudo isso era para mudar o seu estilo de luta neste ponto. Como a gente já havia teorizado, o Knight tem uma forma diferente, uma transformação diferente para cada um dos seus estilos de luta. Ele tem 4 demônios e com isso ele tem também 4 magias de união. E então agora ele ativa a magia de união do seu demônio gato, e tudo isso porque ele queria utilizar um dos seus poderes. Dessa forma, ele ativou agora o modo de união Felis, e com isso ele tem acesso a um novo poder aparentemente chamado de visão sombria, algo assim. Neste meio tempo ele consegue olhar profundamente tudo o que está acontecendo, e com a sua visão ele percebe que a árvore de Cliforte havia sido ativada. Sim, ele percebe rapidamente que alguém havia conseguido sim ligar aquele portal e fazer com que o advento funcionasse, e deste modo o portal para o submundo, para os demônios, estaria sendo aberto. O Knight vê todo aquele círculo mágico se formando, onde estavam no centro o Capitão Yami e o Capitão William Vengeance, e logo depois disso a gente vê aquele que realmente teria ligado tudo isso. O Knight consegue entender e perceber com a sua visão aquele que estava realmente colocando o plano da Tríade em prática: Morris. Sim, teria sido Morris, o cientista do reino de Diamond, que de alguma forma conseguiu ativar aquele portal, conseguiu abrir o portal para o submundo. E dessa forma a gente vê o Knight bem surpreso e assustado com o que estava acontecendo. Ele estava observando de longe, utilizando seus novos olhos vindo da sua magia de união, e enquanto isso a gente começa a ter um flashback, a gente começa a ver um pouco mais sobre Morris. Acontece que então algo estranho começa a acontecer a partir daí, pois Morris em apenas um segundo ele estava no palácio mental da Loropética, sim, no local onde é passado de geração em geração para todas as rainhas de Hurt, a sabedoria da sacerdotisa, onde todos os conhecimentos de todas as sacerdotisas daquele reino são passadas uma para outra. E então Morris de alguma forma estava acessando aquele local, ou seja, estava tendo acesso a algo que ninguém deveria jamais ter. Neste ponto então a gente descobre que sim, ele tem um poder demoníaco. Morris tira seus óculos e então a gente vê os seus olhos, e sim, ele tinha a mesma marca que estava sendo carregada pelos membros da Tríade. Ele tinha aparentemente um poder de um demônio dentro de si. E neste ponto então a gente começa a ver o que ele havia feito aparentemente anteriormente. Ele estava com a princesa Loropética, que havia sido levada para aquele castelo pela Vânica, e então com alguma magia ele conseguiu absorver os seus poderes. Morris removeu a sabedoria de Loropética e pegou para ele mesmo. De alguma forma ele conseguiu passar por uma magia ancestral que há décadas e décadas fazia com que as rainhas recebessem os conhecimentos de umas das outras, e ele conseguiu remover aquilo para ele mesmo, para utilizar os poderes por ele mesmo. E talvez isso tenha sido feito com o poder do demônio que estava dentro dele. Não sabemos como ele realmente fez isso, se foi com seus conhecimentos científicos ou se foi com a sua magia demoníaca, mas ele conseguiu
conseguiu as habilidades da Rainha Loropetka pra ele. E a gente consegue ver nessa cena também que aparentemente temos uma referência a este momento na abertura de Black Clover. Como a gente mencionou na nossa análise da abertura, tinha uma cena da Loropetka que não sabíamos exatamente o que tinha acontecido naquele momento, pois isso não tinha sido mostrado no mangá, e agora a gente estava vendo a Loropetka removendo seus poderes, e bem nesse momento ela está caindo como estava caindo na abertura de Black Clover. E logo depois disso, obviamente, a gente vê que o Knight está ficando cada vez mais assustado, cada vez mais surpreso, porque ele percebe que algo extremamente ruim estava acontecendo. Ele vê muito poder sendo emanado pelo portal, pelo aquele círculo mágico de Qliphort. Então com isso ele logo percebe que é o Advento. O Advento estava começando a acontecer, e com o Advento acontecendo, os portais iriam começar a ser abertos, como a gente sabe. Vários dias serão necessários para que realmente o portal seja completamente aberto, e assim o demônio final comece a sair. Mas como eu já havia teorizado há bastante tempo com vocês, eu sempre venho citando aqui no canal, eu acreditava que o portal de alguma forma seria aberto, e com o portal sendo aberto, os primeiros 2 demônios iriam escapar, porque desde o início a gente já tinha visto que 2 demônios se encontravam na primeira porta, e agora esses 2 demônios estavam prestes a escapar. Isso obviamente deixa Knight completamente surpreso, completamente assustado, e então ele obviamente tenta se mover o mais rápido possível, mas logo em seguida a gente vê 2 demônios escapando. E aí neste ponto vemos Knight, vemos Jack, todos surpresos com um novo inimigo que estava à sua frente. 2 novos demônios haviam escapado do submundo, e como a gente sabe, esses demônios eles seriam os mais fracos. A gente já vinha falando sobre isso há muito tempo. O Knight já sabia que os 2 demônios mais fracos iriam conseguir escapar, mas mesmo sendo os demônios mais fracos, esses demônios já tinham o mesmo nível de poder da Tríade, porque eles teriam seu poder integral para si. Sendo assim, seriam demônios extremamente poderosos, onde só magos igualmente poderosos poderiam enfrentar e derrotar. E como a gente sabe, sim, temos vários magos poderosos no reino de Clover. A gente viu que o Knight pediu para que todos trabalhassem em dupla ou em trio para conseguir vencer a Tríade, para conseguir enfrentar a Tríade. E algo assim deveria ser feito novamente agora para enfrentar esses 2 novos demônios que acabaram de surgir. Vale lembrar também que a gente sabe que existem outros magos que estão treinando para essa batalha. A gente sabe que o Asta, a Noelle e também os outros membros dos Touros ficaram para fora dessa luta treinando. Todos eles estão em diferentes locais se fortalecendo para que essa batalha aconteça, para que eles possam enfrentar os demônios. E agora sim, como a gente havia teorizado, a batalha contra a Tríade não chegou ao fim. Mesmo com a aparente vitória contra Dante, Zenon e Vanica, a gente sabe que, bem, novos inimigos estariam surgindo, e possivelmente esses 3 que possuem demônios extremamente poderosos vão voltar para a batalha, porque assim como a gente havia teorizado também aqui no canal, como eu já havia comentado com vocês, com a abertura do Advento de Qliphort, com a abertura do portal de Qliphort, pode ser que em algum momento os demônios de Zenon e Vanica já comecem a escapar, depois possivelmente o demônio Lúcero também, e com isso, com esses demônios escapando, obviamente os 3 iriam despertar, ou simplesmente eles não seriam mais necessários para ele e os demônios se manifestariam por conta própria. Também existiria desde o início essa possibilidade, eu já havia citado. Afinal, após já ter o seu próprio corpo físico, não faria sentido para os demônios, eles não precisariam mais ficar trabalhando ao lado de magos, e com isso, eles não precisariam mais de Dante, Zenon e Vanica. Eles simplesmente poderiam fazer o que quisessem no mundo dos magos, e isso pode realmente acontecer. Então a gente não sabe se o Zenon, a Vanica e o Dante eles vão voltar a lutar com os poderes dos seus demônios, ou se esses demônios já vão começar a escapar fisicamente sem precisar de um receptáculo, e aí mesmo assim a gente teria uma grande batalha épica. Agora 2 novos demônios já de nível da Tríade já chegaram, e com isso teremos que ver mais uma grande batalha acontecendo. Vale lembrar que eles possivelmente têm mais controle de poder demoníaco do que os membros da Tríade possuíam. Mas comenta aí embaixo o que vocês acharam destes vazamentos, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!